Bom dia, hoje dia 12/10/2019, são 7h45 da manhã. No último dia 10, houve um vereador, cujo nome é Paulo Messina, que no momento da sua preleção lá, falando lá do PLC 78, ele falou que duas partes foram consultadas, que no caso são os motoristas, que no caso Insiro 3, né, as empresas e os taxistas que estão na outra ponta, e o cidadão carioca ele não foi consultado. Bem, inicialmente aí eu digo o seguinte: como o senhor está legitimado pelo voto direto, e esse voto aí o legitimou para estar como legislador da cidade do Rio de Janeiro, e como tal o senhor deve zelar pela nossa cidade, então como um bom cidadão, o senhor tem que atentar para alguns detalhes que, numa suposta defesa do consumidor, o senhor também supostamente estará atendendo de forma indireta os interesses aí do empresariado estrangeiro aí, principalmente essas empresas imperialistas, né, que invadem os países, metem o pé na porta, escravizam os nossos compatriotas, tudo em busca do lucro. E já que estamos falando de cidadania, eu queria fazer um apontamento aqui na questão do PLC, que remete àquela situação que consta no artigo do projeto, que fala da situação lá do título eleitoral ser aqui da cidade. Por quê? Não é por questão eleitoreira, não é por nada disso não. É pelo simples fato de que quando uma pessoa ela tem um título eleitoral, tem um domicílio eleitoral numa determinada cidade, fica comprovado que aquela pessoa é cidadã daquela cidade. Então, como cidadão, ele vai e aplica ali os princípios da cidadania que qualquer cidadão tem que ter ali na região em que ele vive, que ele reside. Ele quer cuidar da sua cidade, ele quer que a cidade dele tenha mobilidade, ele quer que as pessoas que estejam ali convivendo com ele paguem seus impostos assim como ele paga. Então é por questão de princípio de cidadania, não tem nada a ver com questão eleitoreira. Então esses valores assim de cidadania se perderam ao longo do tempo. E quando se fala alguma coisa nesse sentido, as pessoas começam a levar a questão assim: não, é politicagem, é medida politiqueira, e não é nada disso. É por pura questão de cidadania, se é que as pessoas ainda sabem o que é isso hoje, né? Prosseguindo, ele foi e disse que a sociedade não foi consultada. Então aqui eu queria dar a minha contribuição, né? Queria colaborar com essa questão da sociedade ser apresentada ao projeto, né? Vamos falar assim. E aí eu queria fazer alguns apontamentos, começando aí primeiro pelas pessoas jurídicas, né? Pessoa jurídica, que embora uma pessoa jurídica ela tenha a sua sede aqui na cidade do Rio de Janeiro, ela paga seus impostos, ela contribui para a economia do município, e aí ela vai e cumpre a sua função social. Está previsto lá no artigo 5º da Constituição Federal, em que a propriedade ela cumprirá sua função social. Então, como a empresa ela tem a sua função social, que engloba aí a questão dos pagamentos de impostos, é o zelo pelo meio ambiente,
produzir riqueza para a região em que atua, em que opera, a situação ali de ela promover o pleno emprego. Então, tudo isso está englobado na situação de função social da empresa. E aí vamos pegar essa empresa de aplicativos, essas empresas de aplicativos que dizem, conforme alguns defensores delas aí, né, que elas cumprem função social, né? Será que isso é verdade? Vamos ao primeiro ponto. Tributo. Essas empresas, melhor dizendo, elas pagam por conta delas, por determinação delas, ao bel prazer delas, seus tributos somente em cima do lucro. Ou seja, numa corrida de R$10, ela lucra R$2,50. Então, desses R$2,50, ela, por conta dela, vai e paga 1% sobre esses R$2,50. Aí seria muito bom, né, se nós pagássemos somente os nossos impostos, fôssemos tributados somente em cima do lucro, né? Mas só que não é assim que funciona. Pelo menos eu vejo isso, que não funciona dessa forma com a sua empresa, né? Você paga sobre um montante, né? Mas não, essas empresas aí, elas pagam, eu digo, inclusive somente uma empresa paga, né? Que o resto tá todo mundo sonegando. Aí elas pagam em cima do lucro. Que legal, né? Aí eu pergunto a você com a sua empresa, quando você paga algum tributo, você paga em cima do lucro somente? Não, né? Que bacana, né? Pois é, então eu te pergunto, pessoa jurídica, então por que você usa esse serviço? Se você paga imposto e essas empresas aí que prestam de serviço à sociedade só negam impostos e você faz uso do serviço delas. Fica uma dúvida aí. Outra coisa, você, como tem seu negócio aqui na cidade do Rio de Janeiro, aqui no município ou no estado, você contribui para a fazenda estadual, fazenda municipal. Essas empresas não, elas não têm sede aqui no Rio de Janeiro. Elas têm sede em outros estados, em outros municípios, em que o tributo é menor, mas exercem as suas atividades econômicas aqui na cidade e não deixam R$1 aqui para nossa cidade. Quando deixam, é somente em cima do lucro. E aí, quando eles têm esse lucro deles aí, que é uma coisa estrondosa, né? Que disseram aí, inclusive na audiência pública, que gira em torno de 4 bilhões de reais aí, eles pegam e jogam tudo para fora do Brasil. Para fora do Brasil. Ou seja, esse dinheiro, ele não circula na nossa economia. E nós estamos vivendo um momento de crise, de recessão, uma economia bastante combalida. Não vou entrar no mérito das motivações que levaram a esse cenário, mas a situação é essa. E aí vivemos nesse cenário em que tais empresas têm lucros astronômicos em cima aí de uma massa de desempregados que precisam levar o seu sustento para casa, mas pegam esse dinheiro e tiram de dentro aqui da economia do Brasil. E aí você começa assim, poxa, então eu estou ajudando a afundar o meu país? Sim, senhor, você está ajudando a afundar o seu país. Porque o que o motorista ganha mal dá para fazer a manutenção do carro, ter o sustento próprio. É uma coisa assim,
é uma coisa deprimente, é uma situação de subemprego, subocupação, é um trabalho semi-escravo. E aí vemos hoje a sociedade que deveria estar mais evoluída nesse sentido, colaborando com a escravidão 4.0, né? Vamos falar dessa forma. Escravidão 4.0. E aí vamos seguir em frente. Empresas não têm base aqui no Rio, não deixam praticamente nada, só exploram aqui a nossa cidade. E aí agora eu vou um pouquinho para o cidadão comum. Cidadão comum, você que tem seu carro, fatalmente você deve fazer seguro dele por questão de segurança, de garantir o seu patrimônio. Você tem notado que o preço do seguro tem subido um pouquinho ao longo do tempo, né? Pois é. Agradeça a Uber. Porque tudo tem um preço. Uma coisa é o preço estimado, né? Que eles dão a estimativa de preço. E a outra coisa é o preço real, que ninguém sabe, né? As pessoas não calculam isso, porque ela está preocupada com aqui e agora. Ela quer pagar ali na hora e ter o seu problema resolvido. O problema é esse, que é o seu deslocamento. Mas ela não olha para as questões acessórias que estão ligadas a isso. Então vamos lá. Primeiro ponto, seguro. Como eu falei, seguro tem subido de preço. Por quê? Porque os carros de aplicativos, eles não são caracterizados. Eles usam a placa cinza ou a placa Mercosul com letras pretas, como preferir. Então, o carro de Uber, ou de 99, ou de Cabify, seja lá o que for, eles não são caracterizados como o táxi é pela placa vermelha. E devido ao licenciamento de aluguel do táxi, ele é mais facilmente identificado tanto pelas seguradoras como pelos órgãos fiscalizadores. Por isso que o seguro do táxi é mais caro. Como esses aplicativos aí, eles não têm essa questão da caracterização da placa, a seguradora, ela não tem como filtrar quem trabalha e quem não trabalha com o aplicativo. E mesmo assim, se ela tivesse essa condição de perguntar e o cara for sincero e responder, a questão da falta com a verdade e a questão da omissão. Então o cara nunca vai admitir que ele trabalha com aplicativo, né? Só que tem aquela questão de categoria de risco, aí tem os carros que são mais usados, a seguradora ela consegue fazer essa leitura. E aí, esses carros que são normalmente usados pelos aplicativos, pelos motoristas, né? Eles têm um seguro mais alto hoje em dia. Antigamente o seguro era mais em conta, hoje o seguro está mais alto. Então, você tem que entender quanto realmente, quando você usa um carro de aplicativo, qual é o valor real dele. Hoje, você, ao andar num carro de aplicativo, você tem um grande risco do cara provocar um acidente, né? Porque normalmente tem muitas pessoas de outras cidades que vêm trabalhar aqui no Rio de Janeiro, que não conhecem a nossa cidade, entram na contramão e fazem N besteiras aqui no nosso trânsito, na nossa cidade. E aí eu te pergunto, você acha legal uma pessoa que tem lá a população da cidade deles, aí novamente a questão da cidadania, né, vamos falar assim, que ele poderia estar prestando um serviço aos cidadãos, com os cidadãos dele, e ele está vindo aqui invadindo o município do Rio de Janeiro, vamos falar dessa forma, para exercer uma atividade econômica, sem deixar R$1 aqui na cidade, e você paga o seu IPVA,
e seu IPVA fica 50% para o município e 50% para o estado, em que esse dinheiro é aplicado aí para cuidar do asfalto das ruas, para que você não ande em tantos buracos, mas no entanto vem pessoas, não sei quantos mil carros por dia aqui invadindo a nossa cidade, poluindo, engarrafando o nosso trânsito, esburacando as nossas ruas, sem pagar R$1 de PVA, sem pagar nada aqui para o nosso município. Vocês acham isso correto? E é esse equilíbrio que nós queremos buscar dentro do PLC 78. Aí vem falar, não, que é restrição. Não é restrição, não. Não é restrição, não. Não tem ninguém restringindo o motorista, não. A restrição é a circulação de veículos. Porque quem ocupa espaço nas vias são os veículos, não as pessoas. Você pode ler lá no PLC 78 que não há restrição, não há limitação de motoristas, mas sim limitação de número de veículos. Ah, mas você está impedindo o cara de trabalhar. Não, não tem ninguém impedindo ninguém de trabalhar. O táxi, ele trabalha muito bem dentro do município dele e consegue sobreviver. Por que os carros de aplicativos não conseguem fazer isso? Ah, mas é porque vai prejudicar o modelo de negócio do aplicativo, tá? Aí eu favoreço o modelo de negócio do aplicativo e prejudico a mobilidade na minha cidade? Como é que é isso? Que equilíbrio é esse aí? Então é uma balança que, melhor dizendo, é um pêndulo que só fica pendulando para um lado, e o cidadão carioca que não tem mais o direito de ir e vir, que aí fala, não, está violando o princípio da livre iniciativa. Beleza, mas e o meu direito de ir e vir? E o meu direito de circular dentro da minha cidade aqui, que esses aplicativos aí têm prejudicado? Aí vamos a outro ponto, a questão do emprego, que eles dizem que gera emprego. Cara, mas emprego, quando se fala em emprego, se fala em questão de carteira assinada, todos os direitos trabalhistas que ainda restaram reconhecidos. E, no entanto, essa turma aí que trabalha com aplicativo, ele não tem direito trabalhista nenhum. Como é que é um negócio? Como é que é esse negócio aí? Não existe isso. E aí ficam os liberais defendendo, não, mas ou se tem direitos, ou se tem emprego. Ah, mas o problema é que, embora tenham feito a reforma trabalhista, agora a previdenciária está caminhando aí, nós não vemos questão do emprego propriamente dito para essa turma. O que se vê é o quê? Pessoas amadoras que tinham as suas profissões, foram aí expulsas do mercado de trabalho devido ao que aconteceu no cenário político e econômico aí, e hoje estão aí trabalhando nesses aplicativos, mas vivem em condições degradantes, condições subhumanas. Como é que uma pessoa consegue trabalhar na faixa de R$1,10, R$1,20 no quilômetro rodado? Não existe isso. O carro, ele tem um custo operacional por quilômetro rodado. E isso aí não é avaliado. Aí o pessoal fala, o táxi é caro. Não, o táxi não é caro, não. Ele tem um preço justo. Porque aqui é contada a manutenção do carro, a troca do carro. Aqui também o preço do táxi, a tarifa, melhor dizendo, né? A tarifa do táxi, ela tem esse valor porque o sistema de mobilidade urbana tem que ter um sincronismo. E o fator que gera esse sincronismo é a tarifa. Porque o sistema de transporte individual, ele não pode concorrer diretamente com o sistema de transporte coletivo. Não existe isso. E o que esses aplicativos estão fazendo? Eles estão concorrendo com trem, ônibus, metrô. Estão concorrendo com o transporte coletivo. E a reboque aí tentando destruir o táxi. E com isso, eles que dizem ser geradores de empregos, essas empresas de aplicativos,
na verdade estão gerando outra massa de desempregados nos demais modais de transporte, em que se vê o que aqui, pelo menos 8 empresas de ônibus só esse ano já fecharam as portas. E aí, será que realmente esses aplicativos são uma coisa boa para a nossa sociedade? Será que eles realmente geram empregos? Ou eles buscam se beneficiar de uma mão de obra escrava, gerando desemprego em outros setores? Eu vou encerrar o vídeo aqui por enquanto, depois a gente continua esse bate-papo aí. E vamos caminhar aí buscando uma situação equilibrada para a nossa cidade, tentando resolver esse problema que hoje vivemos aqui de mobilidade urbana na cidade do Rio de Janeiro com responsabilidade. Um bom dia.